Os Estados Unidos dizem que prenderam Nicolás Maduro. Circulam relatos de bombardeios e informações sobre mortes civis. E em poucas horas a América Latina acorda mergulhada numa narrativa que, confirmada ou não, já produz efeitos reais. Eu estou gravando de pijama porque o dia começou quente e não deu tempo nem de me arrumar. E quando a geopolítica começa assim, não é manchete comum. É um sinal de mudança estrutural muito grave. O que se impõe agora é separar 3 camadas: o que foi dito, o que foi confirmado e o que está sendo testado no cinema internacional. Até o momento, não há confirmação independente por grandes agências internacionais de que a operação militar tenha resultado na captura formal de Nicolás Maduro, presidente venezuelano, o que tem a declaração de Trump. São declarações políticas, vídeos sem verificação conclusiva, manifestações de lideranças regionais e um pedido por reunião urgente no Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas. Isso não é um detalhe técnico. Em guerras contemporâneas, a informação antecede a força. Mesmo assim, o fato dessa narrativa circular com intensidade já eleva o risco regional. Porque quando se fala em captura de um chefe de Estado, entra-se num terreno raríssimo do direito internacional. Não é sanção, não é isolamento, não é pressão diplomática, é a linguagem da extração. E ela carrega precedente. Se, e somente se, isso se confirmar como uma ação direta em território soberano, o impacto extrapola a Venezuela. A pergunta central deixa de ser o que acontece em Caracas e passa a ser o que muda para a América Latina. E você que está comemorando isso, presta atenção. A região recebe um recado implícito. Alinhamentos estratégicos têm custo, e custo alto. A Venezuela, profundamente ligada à China e à Rússia, funciona como vitrine. Não porque seja o destino final de uma estratégia, mas porque é um terreno onde o custo político de coerção tende a ser maior. Comércio, financiamento, infraestrutura e energia passam a ser lidos não apenas como economia, mas como variáveis de segurança. Esse enquadramento pressiona governos latino-americanos a recalibrar decisões. Não se trata de escolher lados, mas de administrar 2 vulnerabilidades ao mesmo tempo: dependência econômica e exposição estratégica. Em cenários assim, soberania deixa de ser um princípio absoluto e passa a ser condicional ao tabuleiro global. No plano global, o episódio, mesmo ainda em disputa factual, tensiona o sistema internacional. Para a China, reforça a leitura de que zonas de influência estão sendo reafirmadas e de que parceiros politicamente sensíveis exigem proteção indireta, diversificação de rotas, redução de exposição e cautela diplomática. Para a Rússia, confirma o padrão de retorno da força como instrumento explícito, o que tende a acelerar blocos, alianças e disputas indiretas. Para o sistema multilateral, o efeito é corrosivo: menos regra, mais fato consumado. Nada disso é novo na história recente. Há precedentes claros e é neles que o risco se revela. Em 1989, no Panamá, os Estados Unidos lançaram a Operação Just Cause. O general Manuel Noriega foi capturado e levado aos Estados Unidos. Houve centenas de mortes civis. A condenação internacional existiu, mas o fato consumado permaneceu. A lição foi direta: a captura de um líder estrangeiro pode ser normalizada quando o custo político é administrável. Em 2011, na Líbia, uma intervenção internacional sob mandato de proteção civis levou bombardeios à queda de morte de Muammar Gaddafi. O resultado não foi estabilidade, foi colapso estatal, guerra civil prolongada e um vácuo de poder que ainda cobra preço. A lição foi outra: remover o líder não significa resolver o conflito. É nesse espelho histórico que a Venezuela passa a ser observada. Se confirmado, o precedente hemisférico seria grave. Se não confirmado, o episódio já demonstra algo igualmente perigoso: o poder da guerra informacional. Milhões de pessoas acreditaram que houve um bombardeio e captura. Mercados reagiram. Governos se posicionaram. A instabilidade foi acionada antes do fato. O dado mais sensível, portanto, não é o que aconteceu, é o que pode passar a ser normalizado. Quando a linguagem de extração entra no vocabulário político, o limiar entre diplomacia e força se desloca. E países periféricos, e especialmente aqueles que transitam entre grandes potências, passam a operar sob risco maior. Para a América Latina, isso significa um ambiente mais volátil, pressão sobre câmbio, investimento e financiamento. E isso, aumento de preços, aumento de cautela em acordos estratégicos, maior sensibilidade para choques externos. Para o mundo, significa a reafirmação de um cenário fragmentado, em que normas multilaterais competem com ações unilaterais. E eu tô gravando de pijama, porque o dia começou quente. Mas o calor não vem só da manchete, vem do fato que o sistema internacional testa mais uma vez os seus próprios limites.
Panamá mostrou que força pode vencer rápido. A Líbia mostrou que o preço vem depois. A Venezuela agora expõe o risco maior. O mundo flerta novamente com esse caminho, seja pela ação direta, seja pela normalização da narrativa. E quando grandes potências testam limites, quem vive nas bordas do sistema precisa entender o jogo, não para torcer, mas para avaliar risco, proteger escolhas e preservar a sua autonomia. Se isso tudo parece distante, eu aviso para você, não é, viu? Na parte 2, se você quiser comentar o que quer, eu vou explicar o que esse cenário muda para o Brasil, no dólar, no preço da energia, no comércio com a China, na relação com os Estados Unidos e na nossa margem real de escolha. Comenta a parte 2 e segue, porque isso aqui não termina com a Venezuela, infelizmente.